Abra a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 12. Pode abaixar um pouquinho, Rodrigo, que está reverberando aqui para mim. Capítulo de número 12. Tem uma palavra simples, mas bem direcional para o teu coração nessa noite de ceia. A partir do versículo 20, Evangelho de João, capítulo de número 12. A partir do versículo 20, quem abriu diga amém. Diz assim: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continua só, mas se morrer, dará muito fruto. Repete comigo, repete comigo depois de mim, na verdade repete após mim. Se morrer, dará muito fruto. Mais uma vez, se morrer, dará muito fruto. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, a qual nós já adoramos o Senhor com lindas canções, nós já ofertamos, nós já oramos, mas Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Prega para nós, Espírito Santo, que possamos mais uma vez ser tocados pelo poder da Tua palavra, em o nome de Jesus, amém e amém. O tema da minha mensagem hoje é morte que gera vida, não é isso? A morte que produz vida. Parece um paradoxo, mas você vai entender. Vamos lá. Jesus, ele tinha ido em Betânia visitar Marta, Maria e Lázaro, que já havia sido ressuscitado. Ali é quando Maria lava os pés dele com nardo puro, você conhece, João 12 fala sobre isso. Uma numerosa multidão, sabendo que Jesus estava ali, eles foram lá atrás de Jesus, porque eles queriam ver Jesus, mas eles também estavam querendo ver Lázaro, porque você imagina, a sua atenção comigo, você imagina descobrir que alguém que mora ali no BNH de baixo, morreu, foi enterrado, 4 dias depois, ressuscitou. Você ia querer ver ou não ia? Você ia falar: meu irmão, eu vou lá ver esse cara, nem que seja de longe, eu vou lá ver. Então as pessoas queriam ver Lázaro também. Com isso, os fariseus, eles tinham pretensão de matar Jesus e também matar Lázaro. Eu tenho uma mensagem muito antiga, que eu não tenho nem mais um esboço, onde eu falo sobre o preço de viver um milagre. Lázaro ressuscitou, viveu um milagre, mas os caras queriam matar ele, porque através dele muita gente cria em Cristo. Só que aí Jesus está indo a Jerusalém para a festa da Páscoa. Novamente uma grande multidão que tinha ido ali à festa, ficou sabendo que Jesus estava lá, e ali vai atrás dele, vai ao encontro dele, e começa a bendizê-lo, a gritar: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, que é o Rei de Israel. Jesus entra na sua entrada triunfal, em cima do jumentinho, e onde todos cantam e dizem essas palavras. Então Jesus aqui, ele está perto da sua crucificação. Como eu disse, a sua entrada triunfal já tinha acontecido. Então, de fato, havia uma tensão maior no ar. Jesus estava chegando perto de ser açoitado, morto, como você já sabe. E entre os que foram à festa, tinha alguns gregos, prosélitos, gentios, que queriam ver Jesus. Isso tem uma importância, porque mesmo aqueles gregos sendo prosélitos, que eram gregos convertidos provavelmente ao judaísmo, por isso estavam ali, eles não deixavam de ser gentios, estrangeiros. Era como se o ministério de Jesus aqui estivesse já furando a bolha, alcançando os de fora da casa de Israel, aonde na verdade Paulo
vai amplificar toda essa questão. Tanto que Jesus ele recebe essa notícia de que os gregos queriam vê-lo. E ele vai dizer, a resposta dele é: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Jesus é comunicado disso por André e Filipe, nós lemos isso. E ele dirigindo-se aos gregos que tinham uma visão completamente antropológica, que significa um homem no centro de tudo, o homem como seu Senhor. Jesus ele chega ali e ele começa, ou melhor, João ele está relatando esse encontro. E por isso que Jesus fala Filho do Homem, porque você vai ver nos evangelhos que Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são considerados evangelhos sinópticos, que contam a mesma história, perspectivas diferentes, mas eles contam para níveis de conhecimento ou direcionado para pessoas diferentes. Mateus, ele vai escrever para os judeus, e por isso ele coloca Jesus como rei. Mateus vai começar o evangelho com a sua genealogia, mostrando quem Jesus era, porque os judeus, eles não estavam querendo nada que não fosse um rei, alguém para vir, para libertar. Marcos vai escrever para Roma, aquela ideia ali, e Roma era um império, tinha os seus imperadores, então o que eles queriam, o que Roma fazia era escravizar. Então Marcos vai colocar Jesus como servo, aquele que veio servir. Lucas agora ele escreve para os gregos, e por isso nessa ideia antropológica, só para a gente entender, Lucas ele escreve, ele fala muito, ele repete muito a palavra Filho do Homem, porque trazendo essa ideia do homem e mostrando que Jesus era o único da espécie, era o homem, era o Filho de Deus encarnado na terra. E João, ele vai escrever para a igreja de Cristo. Então, a Grécia, ela era o berço da filosofia. Filosofia essa que não compreendia Jesus, não compreendia o seu evangelho, porque a filosofia, ela sempre quis saber e entender o início de tudo, e ela não acredita muito no fim de tudo. Só que Jesus ele vem quebrando toda essa ideia filosófica, porque a Bíblia diz que ele é o início e ele é o fim, ele é o alfa e ele é o ômega, ele é a completude disso tudo. João vai dizer no primeiro capítulo que o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus, ele vai quebrando essas ideias. Porém esses gregos, eles têm essa curiosidade. E aí Jesus, ele vai falar sobre glória. Ele diz: é chegado a hora do Filho do Homem ser glorificado. Ao usar o termo Filho do Homem, como eu disse, ele está dizendo, comunicando que ele era o único da espécie, o 100% Deus e o 100% homem. Porém, ele vai contrariar ainda mais a ideia antropológica e filosófica dos gregos, ao falar sobre glória. Eu preciso da sua atenção, senão a gente vai se perder. Ao falar sobre glória, sobre ser glorificado, porque ele vai falar sobre ser glorificado, não apontando para um trono político ou monárquico, mas ele vai falar sobre ser glorificado, apontando para a cruz, para a morte. Porque ao contrário do que os gregos e muitos pensam, a glória de Cristo não estava relacionada ao que o homem terreno chama de glória. Não tinha a ver com lugar de destaque, não tinha a ver com uma posição política, não tinha a ver nada relacionado com a limitação humana e terrena no que se diz respeito à glória. Porque a glória de Cristo estava em se doar, estava em entregar a sua própria vida em favor de muitos. Por isso, predizendo a sua morte, ele vai falar sobre o Filho do Homem ser glorificado. Por quê? Porque a cruz levaria Jesus à glória. Nela seria consumada, e nós estamos na noite de ceia, consumada a sua missão expiatória. E por ela ser necessária como um prelúdio à sua ressurreição e ascensão, quando então Cristo experimentaria a glorificação.
Por isso o Evangelho nos ensina que o resultado glorioso da humilhação, da submissão, porque ele vai dizer que maior é o que serve. Então a cruz vai apontar supremamente para o serviço prestado por Cristo Jesus. E por isso em Cristo e somente nele, nós temos a capacidade de morrer. Que loucura, sim. Por isso em Cristo e somente em Cristo, nós temos a capacidade de morrer. Por quê, pastor? Porque em Cristo morremos para o mundo. Em Cristo morremos para nós mesmos. Em Cristo morremos para o pecado. Em Cristo morremos para o reino das trevas. E assim a nossa alma é liberta para que sejamos transformados e segundo a imagem de Cristo. E nessa glorificação, nessa transformação, participamos da vida eterna. Aleluia! Esse é o Evangelho. Então Jesus, ele vai dizer algo interessante. O verso 24, como nós lemos, ele diz, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Jesus fala algo que faz os gregos pensarem e, consequentemente, nos faz pensar também. O grão de trigo, ele cai, que cai na terra, se ele não morrer, ele fica só. O que é isso? Ele não produz, ele não cresce, não nasce nada, não prospera, não cumpre o seu propósito de frutificar, não nasce nada nem dele nem nele. Por quê? Está vivo. Agora a gente precisa entender que o grão, ele tem um potencial dentro de si. Uma semente, ela tem o potencial dentro de si. Uma pequena semente, e eu ia trazer um monte de coisa aqui, não deu, inclusive uma semente. Uma pequena semente, ela tem o potencial de se tornar uma árvore gigantesca. Mas se ela permanecer intacta, preservada, ela continua sozinha sem gerar. A questão é, do que vale uma semente na minha mão? Do que vale uma semente de enfeite? Do que vale uma semente em cima de uma estante? Nada. Eu posso ter talvez na minha mão a semente da árvore mais rara do mundo. Se ela não for para a terra, se ela não morrer, não for enterrada, regada, ela sempre será só uma semente. Só será sempre algo que tem um potencial, mas enquanto for preservado, não irá cumprir o seu propósito. Mas a partir do momento que essa semente cai na terra, que essa semente é escondida, que essa semente é pressionada, que essa semente é regada, ela começa a morrer. E a partir desta morte, ela vai começar a gerar uma árvore gigantesca e consequentemente frutos que vão alimentar uma multidão. Jesus está mostrando, irmãos, que ele é o grão único. E que se ele não morresse, nada mudaria, nada. Seria apenas uma semente na história, uma semente de enfeite, ou alguém para se falar que passou. Se ele não morresse, não teria o cumprimento, mas com a sua morte, ele geraria filhos, com a sua morte e ressurreição, ele formaria uma igreja, com a sua morte e ressurreição, ele salvaria milhões de vidas, e produziria uma colheita eterna. Aprende isso aqui, a cruz não foi a derrota, foi o maior plantio já feito na terra. Oh, aleluia! A cruz foi um plantio gigantesco, porque se não fosse a morte de Cristo e a sua ressurreição ao terceiro dia, você não estava aqui, eu não estava aqui, não tinha essa igreja, não tinha nada disso aqui, não tinha essa cidade, mas porque ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, a graça dele alcançou você, a graça dele vai alcançar a tua casa também, a graça dele vai libertar a sua família. Aleluia, aleluia. Então Jesus agora, eu quero
ser bem construtivo. Ele está liberando o mesmo princípio sobre nós de entrega. Do morrer para nascer, do plantar para gerar. Para que a semente que carregamos não fique sendo só apenas uma semente, onde não cumpre o seu propósito de dar frutos. Ele complementa, João 12, versículo 25. Ele diz: quem ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Jesus está dizendo, quem ama a sua vida aqui nesse mundo, vai perdê-la. Porque o amor à vida nesse mundo, ela contraria, em muitas coisas, o propósito de Deus na nossa vida, e compromete a forma de Cristo, nos instruiu a viver. Porque, irmãos, o mundo jaz no maligno, está sob esse domínio. A nossa natureza, ela é caída desde o Éden. E nós só encontramos redenção, perdão e reconciliação em Cristo. Porque Ele sim, somente nele, que tem o poder que nos possibilita a viver uma nova vida. E essa nova vida em Cristo anda na contramão do que o mundo chama de vida. Por isso que o amor a essa vida mundana, sistêmica, contrária à vida de Cristo, vai me fazer perder em todas as instâncias. Me fará perder a vida, por quê? Porque a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas são caminhos de morte. Me fará não alcançar a salvação, porque a Bíblia diz que não há nenhum outro nome que possa salvar, a não ser o nome de Jesus Cristo. Não há salvação em nenhum outro lugar, em nenhum outro Deus que não seja Cristo. Então preste atenção, o amor a esta forma de vida no mundo, me faz e sempre me fará perder. Mas aquele que odeia a sua vida aqui no mundo, irá conservar para a vida eterna. Então o que Jesus está nos ensinando, é que esse amor e esse ódio, a mesma vida, não tem a ver com a vida em si, mas com a forma de viver, o estilo de vida, a condução da sua história. Então, não é que todo mundo tem que odiar a sua vida, irmãos. Não, eu odeio minha vida, pastor, eu não quero mais viver. Não, está repreendido. Não é que você tem que se fechar num querer pular da sacada, está repreendido em nome de Jesus. Não é essa ideia de Deus, Jesus não está falando isso. Por quê? Porque a Bíblia também diz que se nós formos fiéis e obedecermos, nós comeremos o melhor da onde? Dessa terra. A Bíblia diz que as misericórdias e as bênçãos do Senhor correrão atrás de nós. Então nós temos que amar a nossa vida, nós temos que amar nossos filhos, nós temos que amar nossos cônjuges, nós temos que amar nossos amigos. Você que pode viajar, viaje. Você que pode curtir um pouquinho mais, curta um pouquinho mais. Você que pode curtir um pouquinho menos, curte um pouquinho menos. Compra uma pipoca, faz alguma coisa. Mas irmãos, aprenda a amar a sua vida. Por quê? Porque não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está deixando claro é que o amor, a forma mundana de vida, a forma mundana de viver, sistêmica, esse amor nos levará à ruína em todas as instâncias. Porque o amor a essa forma de viver, a esta vida, gera em mim egoísmo, gera em mim ego aflorado, gera em mim orgulho, controle, autossuficiência. E esse é um estilo de vida completamente contrária à forma que Cristo viveu e nos ensinou a viver. Olha o que Champlin, grande escritor e comentarista bíblico, diz. Esse princípio determina que o autossacrifício é o verdadeiro caminho para uma existência útil.
E esse serviço aos nossos semelhantes perfaz uma existência digna de ser vivida. Ao passo que o seu oposto, isto é, a vida egoísta, que só visa os seus próprios interesses, na realidade é uma vida inteira inútil. A vida não consiste na abundância das coisas que um homem possui. Pelo contrário, consiste no que ele faz por seus semelhantes. Tudo isso foi supremamente ilustrado na vida terrena do próprio Cristo, o qual, tendo deixado suas glórias celestiais que ele possuía, na qualidade de Logos divino, de Verbo de Deus e eterno, veio sacrificar tudo, incluindo a sua própria vida, a fim de outorgar, entregar uma espécie de vida superior aos homens. Pastor, o que é isso? Cristo é um modelo. Talvez você veio com a expectativa, não, hoje eu vou ouvir uma palavra, vai me levantar da cadeira. Irmão, a palavra que vai te levantar da cadeira hoje é: Cristo é um modelo. Cristo é a base de uma vida cristã. Não queira desejar um evangelho sem Cristo. Cristo é um modelo, um Deus que despiu-se da sua glória e veio nos servir. Eu e você, um monte de vacilão que nós somos, veio nos servir com a sua vida, veio entregar a sua vida, e a partir dessa entrega, nos ensinou, nos possibilitou a vivermos uma vida também de serviço, de amor, de entrega, revelando a verdadeira utilidade da vida do homem. Fala para quem está do seu lado aí: quer ser útil? Sirva as pessoas. Pastor Átila fala uma frase muito interessante. Lembrei agora. Sucesso para Deus é servir pessoas. Vou falar de novo para você pegar. Sucesso para Deus é servir pessoas. Enquanto você está preocupado com o palco, Deus está falando: serve o seu vizinho. Enquanto você está preocupado com o destaque, Deus está falando: serve quem está perto de você. Enquanto você está preocupado com o holofote, Deus está falando: ora para quem está precisando perto de você. Sirva alguém, ame alguém, se entregue por alguém, porque esse é o modelo de Cristo. E você pode ter certeza que quando você faz por alguém, você está fazendo para o Senhor, e Ele tem poder de retribuir muito mais na sua vida. Cristo é o modelo, mas para que isso seja compreendido e principalmente vivenciado, nós precisamos morrer. Fala comigo: morrer. A gente precisa morrer para algumas coisas que seguram a nossa frutificação. Muita gente está vivo ou preservando aquilo que deveria entregar. Tem gente que está vivo para o orgulho, vontade própria, pecado escondido, controle, ganância, avareza, tantas coisas que muita gente não consegue matar, arrancar, deixar, se libertar, para que essa preservação, isso que você está guardando ainda, vai deixando fruto só. Não há fruto, vai deixando a semente só, não há fruto, não há rompimento. Então aprende, o problema não é a falta de potencial, é a falta de entrega. Eu ouvi um aleluia, eu vou até falar de novo. O problema não é a falta de potencial, o problema é a falta de entrega. Sabe por quê? Talvez a pessoa que está do seu lado não saiba. Eu estou 2 domingos sem pregar, eu amo fazer isso aqui. A pessoa que talvez não está do seu lado não saiba, mas eu preciso que você lembre ela. Fala para ela assim: ei, ei, fraco danado. Pelo amor de Deus, tem muita gente para pouco barulho. Fala: ei, eu não sei se você sabe, mas dentro de você tem uma semente de Deus. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor.
dentro de você tem uma semente de Deus. Dentro de você tem uma obra de Deus para ser manifestada. Mas qual que é o problema? Não é a falta de potencial que a semente que está aí tem. É a falta de entrega. É a falta de morte. Que loucura. Aprende isso aqui. Enquanto o grão luta para continuar grão, ele nunca será colheita. Está na tela, posso falar de novo? Enquanto o grão luta para continuar grão, enquanto a semente luta para continuar sendo semente, ele nunca será colheita, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, Deus plantou algo poderoso em você. O que você carrega tem poder de tocar muitas vidas. Você está comigo ou não? Você não nasceu por acaso. Ei, não é a palavra coach não. Você não nasceu por acaso. Você não é um erro. Você não nasceu na família errada. Você não nasceu na cidade errada. Você não está no bairro errado. Você não mora na casa errada. Não. Você nasceu no lugar certo. Você nasceu exatamente aonde Deus desejou que você nascesse. Por quê? Porque dentro de você, eu sinto a graça de Deus. Dentro de você, Ele colocou uma semente para transformar tudo ao seu redor. Ei, deixa eu te falar uma coisa, você não precisa ser um produto do meio. Pastor, clareia para mim, eu clareio. Olha, o meu bisavô foi alcoólatra, o meu avô foi alcoólatra, o meu pai foi alcoólatra, meus irmãos são alcoólatras. Pastor, eu não tenho escolha, eu vou ser alcoólatra também. A minha bisavó, o casamento acabou, do meu pai o casamento acabou, dos meus irmãos acabou. Pastor, não tem como, o meu também vai acabar. Deixa eu te falar uma coisa, Satanás quer que você acredite nisso. Satanás quer que você acredite que você é um produto do meio. Satanás quer que você acredite que nada vai mudar. Você vai continuar nos mesmos passos da sua descendência, do que se carrega. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmãos, eu tenho uma palavra para o seu coração. Você não é um produto do meio. Pouca gente recebeu, vou liberar de novo. Você não é um produto do meio. Deus colocou uma semente em você, e se você se entregar hoje, eu declaro que toda maldição geracional da sua história vai parar em você. Por quê, pastor? Porque a partir de você vai ser novo tempo, nova história. Cadê você comigo? Vai ser um tempo de transformação. Sua família vai ser transformada, seus filhos serão uma bênção, porque Deus tem poder de mudar a sua história. Dá um glória mais forte aí, aplauda ao Senhor. Uou! Você tem semente em você, irmão. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Eu amo esse texto. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Você tem tem tesouro dentro de você. Você está olhando e falando, eu estou tão pobrezinho. Tesouro está dentro de você. Tem semente em você. Você tem um potencial de frutificar. Seja ganhando o seu pai, seja ganhando a sua rua, seja ganhando o seu bairro, seja ganhando a sua cidade, seja ganhando o seu estado, seja ganhando o seu país, seja ganhando as nações. Não importa o nível, você tem uma semente de Deus dentro de você. Porque para os homens existe diferença de tamanho, mas para Deus não. Deus tem sempre algo extraordinário para você debaixo da vontade dEle. Então há uma semente em você. Mas para que esse grão, para que essa semente floresça, é preciso morrer. A única possibilidade de florescer e dar muito fruto é morrendo. Como, pastor? Morrendo para o mundo, irmão. Morrendo para as vontades, morrendo para tudo que tenta arrancar você da presença de Deus. E quando você morre para o mundo, você vai nascendo para Deus. A única forma que possibilita que morremos é tomando posse da vida de Cristo em nós. Olha o que Paulo clareia, dizendo lá em Gálatas capítulo 2, verso 20. Estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Uou, irmão, fecha a Bíblia, vamos embora, está maravilhoso aqui já. Que poderoso. Agora, olha essa versão.
de fato, fui crucificado com Cristo. Meu ego não ocupa mais o primeiro lugar. Pouco me importa parecer justo ou ter um bom conceito entre vocês. Não estou mais tentando impressionar Deus. Agora Cristo vive em mim. A vida que eu vivo não é minha, mas é vivida pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, e eu não volto mais atrás. Oh, aleluia! Aleluia, deixa eu declarar algo para você. Você vai sair daqui, irmãos, morto nessa noite, mas cheio da vida de Deus em você. E eu tenho uma palavra para colocar nos seus lábios. Você não vai voltar mais atrás, você não irá retroceder. Cristo inundará o seu coração. Porque Paulo está fazendo isso. A carta de Paulo aos Gálatas é ele combatendo um equívoco, aonde os Gálatas estavam achando que precisavam voltar para a lei judaica, principalmente na questão salvífica, a graça de Deus. Mas Paulo começa a trazer isso, e ele vai dizer: ei, você está querendo impressionar Deus? Cristo vive em mim, cara, e eu não vou voltar mais atrás. Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Ei, quando nós vamos matando a nossa carne, a vida de Cristo vai nascendo em nosso espírito. Eu não mandei essa para cá, mas eu quero que você repete comigo. Quando, muito fraco, quando eu vou matando a minha carne, a vida de Cristo vai nascendo no meu espírito. Oh, aleluia! Deixa eu te falar uma coisa, é preciso morrer para o mundo para nascer aquilo que Deus plantou em nós. Está comigo? É preciso morrer para o mundo, para nascer aquilo que Deus já colocou dentro de você. Nós precisamos morrer para gerar frutos. Agora eu te falo, morrer é fácil ou é difícil, irmãos? Difícil demais. Difícil demais. Agora isso é muito necessário. Eu tenho... Posso contar? Posso, acho que eu posso. Posso. Uma vez, eu fiquei sabendo, eu não vou nem falar a quantidade de pessoas, para ninguém, de pessoas que estavam falando mal de mim. É novidade, né? Como diz aquela frase clássica de internet, árvore que dá fruto, dá uma pedrada, um negócio assim, né? Árvore que não dá fruto, ninguém come o fruto, um negócio assim. Dá uma pedrada, é um negócio assim. Mas eu ensino muito isso para os discípulos, eu falo muito isso para quem está perto. Você tem que ter identidade, você tem que saber quem você é no reino de Deus, quem te chamou, o que você está vivendo. Então, pode falar o que quiser, se eu não estou fazendo, a Bíblia fala que quem me justifica é Deus e vida que segue, olha aí vocês aí como fruto. Então... Aí estava falando, e até de certa forma ferindo a minha honra em algumas coisas, mas Deus me deu essa graça, entra aqui, sai aqui, passou um tempo, na verdade era desculpa, oh meu Deus, calma aí, não posso entrar em detalhe, na verdade era desculpa porque estavam desanimados e o problema de muita gente é o quê? Que ninguém assume a sua culpa, tudo terceiriza. Então, um dia que você estiver desanimado, você nunca vai falar, eu estou desanimado, quero sair da igreja. Você sempre vai falar, o pastor fez isso, o irmão fez isso, fulano não fez isso. A culpa é sempre de alguém, nunca é sua. Por isso que a gente não muda, mas em nome de Jesus, vamos mudar isso aqui. Aí, eu só falar. Irmãos, passou o tempo. Essas mesmas pessoas me chamaram para participar de um dos momentos mais importantes da vida de alguém. Quais são os momentos mais importantes da vida de alguém? Nascimento, mas qual? Casamento. Acabou, né? Eu ia falar sepultamento, mas esse alguém já morreu. Berçário. Berçário? Aniversário. Aniversário a gente faz, né, todo ano, é importante, claro. Mas tem coisa que é muito marcante. Enfim, aí você tenta adivinhar o que era. Me chamou para fazer. E eu falei para a pessoa, não para a pessoa, outra pessoa que terceirizou. Não para a pessoa que falou mal. Na verdade, as pessoas que falaram nem sabem que eu sei. Se estiver online aí,
Nem sabe que eu sei que falaram mal. Mas aí o que acontece? Pediu uma pessoa para entrar em contato comigo, pastor Michael. E aí, falou assim, pastor, e você faz? Eu falei, com o maior prazer. É claro que eu falei, né? Eu falei, mas... Uma das coisas, falaram que eu era ladrão, que eu não sei o quê. Tá. Aí eu falei, mas chamou o ladrão para fazer? Não, pastor, eu falei brincando, mas o meu coração, Deus é minha testemunha, não tem rancor nenhum, não tem nada. Fui lá com o maior prazer, Wellington. Fiz o que tinha que fazer, quase falei. Fiz o que tinha que fazer, abracei. Pastor, falsidade? Fui com prazer mesmo. Maior prazer. E disse, pastor, o que você fez lá? Eu tenho certeza que eu plantei foi uma semente. Mas por que você plantou uma semente? Porque eu carrego uma. E deixa eu te falar uma coisa, irmãos, morto não se ofende. Morto não fica ligando para palhaçadinha, não. Eu tenho um chamado, e se Cristo não viver em mim, irmãos, eu vou embora amanhã, porque lidar com gente é difícil, mas porque Cristo vive em mim, porque Cristo vive em você, Satanás não vai conseguir com palavras arrancar aquilo que Deus já colocou em você. Você tem uma identidade, você tem um Deus, você está no reino dele, e Ele é contigo. Aleluia. Fui lá, fiz o que eu tinha que fazer, irmãos, abracei, beijei, maravilha, e eu tenho certeza, primeiro que tudo que falavam é mentira, porque se eles achassem que eu era isso mesmo, não ia me chamar, a verdade é essa, mas tenho certeza que o dia que precisar de uma oração, de uma palavra, de um negócio, sabe a quem que eles vão vir? Já sabe, né? Aí eu vou mandar lá para o pastor Pedro, para a Dayana orar, estou brincando, orarei. Pastor, o que você está falando, o que você quer dizer isso? Morte, irmão. Mas por que morrer, pastor? Eu te respondo. Você já viu alguém falar mal de morto? Vem o louvor, senão eu vou demorar, você. Você já viu alguém falar mal de morto? É claro que há exceções, tá? Tem gente que foi tão ruim, que até no enterro fala, meu irmão, foi tarde. Mas o que é a regra? O que geralmente acontece? No velório todo mundo fala o quê? Bem, irmão. Rapaz, isso aí era uma benção. E aí, rapaz? Isso aí era um ótimo marido, não falava nem com a esposa, mas isso aí era maravilhoso. Isso aí era uma mulher exemplar, vivia fazendo barraco, mas... Interessante que ninguém fala mal de morte, sim ou não? A ideia é, quando a pessoa morre, você não vai enfatizar os pontos negativos, você exalta os positivos. Todo mundo fala bem de quem morreu. Mas a nossa vida espiritual não é diferente. Por quê, pastor? Vamos lá. Nós, não sei se você eu sou ruim, fraco, limitado, vapor que aparece e vai embora, como a Bíblia diz, completamente dependente de Deus, pó. Mas quando nós morremos, tudo de negativo que tínhamos, eles são abafados e se revela ou se exalta as nossas qualidades, ou a nossa qualidade. E o que é interessante, talvez você está pensando, mas eu não tenho qualidade. Tem sim, irmão, calma. O que é interessante, que essa qualidade, que sobressai aos nossos defeitos, quando morremos espiritualmente, se chama Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, a sua qualidade não está no seu jeito de falar, sua qualidade não está no seu jeito de andar, sua qualidade não está no poder da retórica, sua qualidade não está no poder de que eu oro e as coisas acontecem, sua qualidade, não, a qualidade que carregam aqueles que já morreram para o mundo, se chama Jesus Cristo. Uou, irmão, você não conhece ninguém que foi tralha aqui não? Já foi, está aí fazendo com o que não é contigo. Você, quando é transformado, as pessoas olham e falam, rapaz, João, Jesus mudou a vida daquele ali. Aí começa a chamar, é ou não é? Começa a chamar, irmão, vem cá. Lembra daquele fulano lá? Rapaz, aquilo era, meu Deus do céu. Mas agora começa a falar, mas você não sabe da manhã o quê? Está uma benção.
Rapaz, está na igreja, está buscando a Deus. Rapaz, o casamento foi restaurado. Rapaz, os filhos foram libertos. Rapaz, você não sabe o que Deus está fazendo. Deus faz mesmo. Ó, começou a falar. E os defeitos? Não, ficaram para trás. Então eu estou falando que Deus fez. Você está comigo ou não, irmãos? A sua qualidade, que vai sobressair sobre a morte que vamos ter aqui hoje para esse mundo perdido, é Jesus Cristo. José, você conhece a história dele? Quando os irmãos jogam na cisterna e vendem para o Egito, ele foi dado como morto para o pai. Interessante que depois que José foi dado como morto, nasceu a esperança para Israel e para o mundo. Por quê? Porque nasceu salvação para Israel e para a humanidade, porque José, você conhece, se torna governador do Egito, 7 vagas magras, 7 vagas gordas, e você conhece a história. Se você não conhece, outro dia eu te explico. Moisés tinha nascido por um propósito, mas o propósito ainda não havia nascido nele. Ele ficou 40 anos dentro do palácio do Egito, depois ele mata um egípcio, irmãos, e ele some durante 40 anos, e ele é dado, sabe o quê? Como morto. E depois que ele é dado como morto, o propósito nasce nele. Moisés volta para o Egito, não morto, mas vivo para cumprir o propósito de Deus. E agora o principal, Jesus Cristo, naquela sexta-feira, ele é dado como morto. Morreu, acabou, já era. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E através da sua morte e ressurreição, nasceu para nós a salvação. Nasceu para nós o perdão, a redenção. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Deixa o pessoal do bar, deixa o pessoal da bagunça, deixa o pessoal do passado dar você como morto. 4 entenderam isso aqui. Cadê fulano? Ih, aquilo morreu. Não vem mais, não está mais nas festas. Não usa mais o que a gente usa. Não toma mais o que a gente toma. Cismou que é crente agora. Só quer saber da igreja, está orando, está servindo, está buscando. Ei, morreu para nós, mas quando você morreu para o mundo, a vida de Cristo vai nascendo em você, a graça de Cristo vai nascendo em você. Oh, meu Deus do céu, você vai começar a florescer, irmão. O grão de trigo, se não morrer, ele fica só, mas se morrer, ele dá muito fruto. Oh, o fruto já está dentro de você. Mas a gente precisa morrer. A gente precisa morrer por orgulho. A gente precisa morrer para tanta coisa que trava a gente. Eu queria fazer uma dinâmica aí. Eu não mandei trazer. Esse fim de semana foi corrido. Sobre... Eu ia botar aqui uns 3 vasos de planta, de árvore, de alguma coisa. Com regador. Vai entendendo, tentando ver. O que é isso, pastor? A água que rega... Os 3 diferentes tipos é a mesma. Assim como a chuva que cai. Por que os frutos são diferentes? Porque cada um carrega um propósito específico. Fala de novo. Por que os frutos são diferentes? Cada um carrega um propósito específico. Para de querer almejar o que o outro tem, porque o que o outro tem, Deus deu para ele. O que você tem, Deus já entregou para você. Tem gente perdendo tanto tempo desejando o que o outro tem, que não está percebendo o que Deus já entregou para você mesmo. Os propósitos são diferentes. A palavra, talvez você está submetido ao mesmo nível de palavra. Você está submetido a um nível de entrega. Mas se eu tivesse com uma semente na minha mão e regasse com a mesma água, no mesmo regador, se eu colocasse ela dentro de um copo e enchesse com a mesma água, ela não ia crescer. Ela não ia gerar fruto. Mas por quê, pastor? Porque ela estava no lugar errado. Ela está preservada. Enquanto você quiser se preservar, não, deixa eu aqui quietinho. Não, deixa eu aqui na minha. Não, pastor, eu não quero nada não. Enquanto o grão lutar para ser grão, ele nunca será colheita. Mas quando você começa a se entregar, por quê? Porque o que Deus está fazendo, Ele já está derramando. E a semente já está dentro de você. Agora, se essa mesma semente que está preservada, se eu pegar ela,
colocar dentro dessa terra, enterrá-la, regá-la, colocar no sol, fazer o que tem que fazer. Daqui a poucos dias, cada árvore depende do tempo, começa a nascer o broto, sim ou não? Começa a nascer o broto, do broto vai começar a nascer uma árvore, da árvore vai começar a nascer frutos, e dos frutos vai começar a alimentar uma multidão. Oh, aleluia! Talvez o que a sua casa está precisando não é de mais oração, é do seu posicionamento. Talvez o que a sua família está precisando não é mais de uma canção, de um louvor, é de você morrer para o que tem que morrer, deixar o que tem que deixar, para começar a florescer dentro da sua casa, para começar a gerar fruto no seu emprego. Oh, meu Deus do céu! Irmãos, quando houver essa entrega, ninguém mais segura o seu crescimento. Os frutos e os propósitos, as promessas já estão dentro de você. Mas se talvez ainda não nasceu em você, se talvez ainda não floresceu, é porque você está vivo. Você está muito vivo para tanta coisa que abafa a sua semente. Mas hoje à noite nós morrermos aqui. Hoje à noite nós morrermos para tudo aquilo que abafa a nossa semente. Hoje é noite de renúncia, de entrega. Hoje é noite de falar: Senhor, eu não quero mais viver por mim mesmo. Cristo viva em mim. Eu não sei o quanto o orgulho pode estar vivo em você. Eu não sei quanto a sensação de injustiça possa estar viva em você. Eu não sei quanto alguns traumas do passado possam estar vivos em você. O abandono possa estar vivo em você. Mas eu quero te falar uma coisa. Sim, entrega hoje. Entrega hoje para o Senhor. E a semente que está em você vai começar a gerar frutos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso é decisão. Talvez você, eu sempre falo isso, mas talvez você veja esperando algo tão mais. Mas Deus está falando contigo. Entrega hoje. Deus está falando com alguém até quando você vai guardar essa semente. Tem gente que está aqui dentro, que já ouviu Deus falar isso através de você. Tem gente que está aqui dentro, que já ouviu promessas do Senhor, confirmadas pelo Senhor. Pastor, mas nada ainda mudou. Talvez você está vivo. E Deus te trouxe hoje para dizer: começa a morrer hoje. Começa a entregar hoje. Porque a partir de hoje vai começar a nascer brotos. Vai começar a nascer árvores. Vai começar a gerar frutos. Quem está à sua volta vai ver o que Deus vai manifestar em você e através de você. Mas é decisão. Eu vou deixar para amanhã, é contigo, é decisão. Enquanto o grão luta para ser grão, enquanto a semente luta para ser semente, nunca será colheita. Deus está falando para alguém: posiciona hoje, renuncia hoje, se entrega hoje. Esse é o Evangelho de Cristo. Se coloque de pé. Talvez você pense: pastor, para mim está bom. Eu estou quieto no meu canto, ninguém fala comigo, eu também não falo com ninguém. Ninguém me perturba, eu não perturbo ninguém. Se você ouviu minha mensagem de 40 minutos, você sabe que a ideia de Cristo no contexto, e Champlin clareou isso, é que essa vida egocêntrica, essa vida egoísta, é uma vida inútil, irmão. Pastor, você está falando que eu sou inútil? Não. Mas essa vida, esse estilo de vida é inútil. Porque a utilidade da vida do homem, da mulher, é se entregar a alguém.
é servir alguém. Esse é o padrão que Cristo estabeleceu, esse é o modelo. Só que no nosso egoísmo aflorado, a gente só quer ser servido. Eu quero, é para mim, sou eu, faz em mim, toque em mim, eu quero em mim, é em mim, é em mim. E Deus está falando, eu já fiz em você, meu filho. Acorda, eu já toquei, eu já liberei uma palavra. É você que precisa se levantar. É você que precisa arrancar o que está te impedindo de viver em plenitude com o Senhor. Eu quero orar por você. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. E eu quero orar por você antes de entrarmos na ceia. E eu creio que o Senhor vai começar a fazer algo aqui. Eu quero que você olhe para dentro de você. Irmãos, você pode enganar todo mundo. Você só não consegue enganar 2 tipos de pessoas. Quantos tipos de pessoas? Primeiro, Deus, o Espírito Santo, que é uma pessoa. E segundo, você mesmo. Você pode enganar todo mundo, mas é você mesmo que você não consegue enganar. Pastor, por que eu estou falando isso? Por que o Senhor está falando isso? Porque eu quero que você feche seus olhos. E eu quero que você olhe para dentro de você com sinceridade. O que está travando você? Sinceridade, você está vivo para quê ainda? O que precisa morrer na sua vida para essa semente que Deus colocou? Que você está tão vivo que nem sabe o que é ainda. O que precisa morrer para que essa semente comece a florescer a partir de hoje? Para que a sua vida comece a mudar. Nós vamos cantar e eu quero dar esse tempo para você. Olha para dentro de você, não canta a canção agora não. Fecha seus olhos, olha para dentro e seja sincero consigo mesmo. E Deus vai liberar cura sobre nós aqui. Sim, Jesus. Vou te dar esse tempo. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde vencer, o sangue derramado foi, e ao terceiro dia ressuscitou. Senhor, toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde vencer, O sangue derramado foi, ao terceiro dia ressuscitou. Eu quero orar por você. Mas antes eu quero fazer um convite. Você quer aceitar Jesus nessa noite? Você quer voltar para Jesus nessa noite? Você que está olhando para dentro e fala: eu preciso morrer hoje para esse mundo. Essa morte começa com um passo. Sair do seu lugar e vir aqui. Pastor, mas eu preciso ir aí, vai ser a melhor caminhada da tua vida. As atitudes que geram as mudanças. Quando você caminha para cá entregando a sua vida para Jesus, a primeira alma já chegou. Quando você caminha para cá entregando a alma para Jesus, está dizendo para o céu, para a terra, para o inferno, que a sua vida pertence ao Senhor. Yeshua, glória seja ao Rei. A primeira alma já chegou. Você quer aceitar Jesus, quer voltar para Jesus, você quer começar a morrer hoje, corre aqui. A segunda já chegou. Cadê a terceira? Deus quer salvar você hoje. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. A terceira já chegou. A quarta já chegou. Hoje é noite de salvação. Sai do seu lugar, cadê a quinta alma? Morra hoje, graça do Senhor. Glorioso
terra Dá tempo pra você, cantar não segura não, é ao hoje. Messias. Segura A não, é morte hoje. não pôde deter. O sangue derramado foi. Ao terceiro Hoje à noite Deus dia, quer salvar você. Ressuscitou. Deus quer salvar você hoje. Ah, pastor, eu deixo para amanhã. Enquanto o grão lutar para ser grão, ele nunca será colheita. Você entrou aqui talvez com tantos pedidos. Deus, eu preciso que o Senhor faça isso. Deus, eu preciso que o Senhor toque naquilo. Maravilha, Deus tem poder para fazer. Mas Deus quer tocar em você primeiro. Deus está dizendo, começa a morrer hoje. Porque a transformação daquilo que te rodeia, Deus já colocou a semente em você, mas você está preservando. A sua vontade está falando mais alto, o seu ego está falando mais alto. Mas hoje é noite de salvação. Deus quer transformar o seu coração. Ainda dá tempo para você. Ainda dá tempo para você. Aqui tem 4 moças que estão aceitando Jesus, estão voltando, estão começando a morrer hoje aqui nesse altar. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você feche os seus olhos. Estenda a sua mão para cá. Espírito Santo de Deus, eis aqui essas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada coração. O Senhor sabe cada semente que o Senhor mesmo colocou no coração delas. Senhor, talvez nem elas saibam do tamanho do potencial que cada semente do Senhor tem no coração de cada uma delas. E quem sabe passaram anos, muito tempo preservando, guardando. Mas hoje, Senhor, elas decidiram enterrar aqui hoje. Decidiram plantar aqui hoje. Decidiram começar a morrer aqui hoje para esse mundo. E que a sua vida, Jesus, possa começar a nascer no espírito de cada uma delas. Pai, vai entrando no coração, vai limpando o coração, vai transformando o coração. Oh, Espírito Santo, eu não sei o que foi no decorrer da vida delas até hoje, mas eu declaro que a partir de hoje é novo tempo. Eu declaro, Senhor, que no nome de Jesus, toda maldição geracional vai ser quebrada hoje aqui. Eu declaro que a partir delas, a história da casa, da família, dos amigos vão ser transformados pelo seu poder, Jesus. Transforma o coração de cada uma delas. Cura o que precisa ser curado. Começa a libertar o que precisa ser libertado. De Jesus, a partir de hoje, comece a gerar frutos essa semente. Elas carregam um chamado e um propósito que começará a florescer. Assim eu oro e abençoo cada uma das suas filhas em o nome de Jesus. Eu vou fazer agora já. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, irmão, tem festa onde? Aonde? Irmão, o céu está bombando agora. Não, pensa numa festa bombando, é o céu agora. Então se tem festa no céu, tem que ter festa aqui na Rafah também. Quem está feliz porque Jesus está salvando aqui? Então levanta suas mãos o mais alto que você puder. E no 3 você vai aplaudir ao Senhor e dar um glória a Deus mais alto da sua vida. Quem está comigo aqui? Tem salvação nessa casa. 2, essas 3, celebra o Senhor. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta